dois participantes para dar um testemunho aqui pro Portal Assis Agora. Portal Assis Agora. Quem se habilita? Venha. Ai, calma. Ah, a gente tá em pé, pode vir. Quem é o próximo? Vem. Dá uma entrevista. Um menino, moço. Ô, Raniel, vai lá, Raniel. Pode vir. Tchau. Vai lá na mesa. Gente, tchau pra vocês. Fiquem todos bem. Tchau, gente. Gente, assim, o Richard ele não fez propaganda, mas o LinkedIn dele tem 140 mil pessoas, tá? Então ele é um dos caras que mais escreve. Todo dia ele tem postagem lá, podem segui-lo no Instagram, que daí mais 20 pessoas já agrega, né? Internacional. Lógico, faz diferença. Ó, não esquece de trocar de lugar e leva o papelzinho. Não, fazer aqui. Rapidinho. Tchau, gente. Obrigado. Bom sábado pra vocês. Ó, Richard, obrigado. Tchau. Bom, dando continuidade, né? Gostaria de agradecer a Maria Alessandra, que parceira da Fomenta desde o início, né? Que veio lá de Salto Grande e veio falar conosco. Vou deixar você se apresentar e contar a sua história. Obrigado. Pessoal, quem ainda não tiver o Wi-Fi aqui acessar, que nós vamos fazer algumas atividades, vou precisar que vocês acessem o Wi-Fi do celular, tá? Então Fomenta Coworking, a rede e a senha, Fomenta com F maiúsculo, o @ 2021, porque eles ainda são tantos projetos, tantas coisas que eles ainda não tiveram tempo para mudar para 2022, assim. Na verdade, é o que, ó? Já falei pra ele, tô brincando. E se vocês quiserem acessar essa apresentação também para ter, né, aí no celular e acompanhando, acessa esse link ou, né, mira o QR Code aí, pra vocês terem a apresentação na mão. Ou se não conseguir pelo QR Code, bit.ly/inovadoresfv de Fomenta Vale, tá? Bem minúsculo. Também acessa a apresentação. Então, eu sou Maria Alessandra, como o Richard falou, não pode ficar falando currículo, não pode ficar falando o que a gente fez, não pode ficar falando, né, os grupos que a gente participa. Então, eu sou Maria Alessandra, vim lá de Salto Grande, eu sou mãe da Laís e do Thomas, a Laís tem 8 anos, 9 anos já fiz. A Laís fez 9 anos, o Thomas fez 7, também tem a Giovana, que é minha enteada, ela vai fazer 11 anos. Então, além de tudo que a gente faz, a gente ainda tem que cuidar de casa, tem que cuidar dos filhos. E ela comentou algo sobre criança, então a gente vai falar um pouquinho sobre como é uma criança, como ela deveria aprender, como deveria ser a escola de vocês e como que a gente põe tudo isso que a gente aprende a vida toda no papel para que as nossas ideias realmente partam para uma ação, tá? Vocês vão saber porque eu estou usando esse boneco. Eu tenho uma história com a Fomenta Vale desde 2018, quando o professor André Zanotti, que já tinha trabalhado comigo há muito tempo atrás, me convidou para integrar esse grupo. Então, o primeiro contato que eu tive mesmo com o pessoal da Fomenta Vale foi nessa formação aqui, em que cada mentor ensinava para os outros mentores o que eles sabiam. Então, eu vim e falei sobre as ferramentas do Google, como que a gente trabalhava com o Google, como que essas ferramentas de colaboração e compartilhamento agilizavam o tempo e melhorava também a comunicação. Então, essa foi a primeira oficina que eu fiz na Fomenta Vale. E aí, depois eles mudaram de lugar, fui acompanhando, participei de todos os projetos, né? Fui mentora em todos os projetos que eles fizeram até agora. Eu sou da parte de tecnologia e inovação e há 2 semanas, 2, 3 semanas, eu vim para gravar com eles falando sobre esse novo espaço e essa nova atitude da Fomenta de abrir para a comunidade e trazer esse curso para vocês, tá? E aí, esse aqui é meu uniforme da Fomenta, tá, gente? Para combinar as coisas, então eu vou... Então, todo mundo com acesso ao Wi-Fi, celulares na mão, a gente vai fazer um quebra-gelo aqui. Vocês vão entrar nessa página aqui, mente.com, e vão colocar esse código que está aqui em cima. Então, entra no navegador, não pode ser na pesquisa, tá? Entra no navegador de vocês, lá no Chrome ou no que vocês utilizam, escreve mente.com e coloca
esse número aqui sem espaço, tá? Tudo junto. 27, 58, 72, 21. 27, 58, 72, 21. E aí vocês vão colocar, ele vai abrir uma caixinha aí para vocês, 3 caixinhas na verdade, e em cada caixinha vocês vão colocar o que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem a palavra ideia. O que é uma ideia? Então, em 3 palavras ou 3 frases, vocês vão escrever aí no Mentimeter. Todo mundo conseguiu acessar com o número? Entrar no mente.com, o código 27 58 72 21. De novo, 27 58 72 21. Ele vai abrir uma caixinha com 3 22, 72, 21. A palavra que a maioria respondeu foi inovação. Então, quanto maior a palavra, mais ela vai aparecer em voga aqui na nuvem de palavras. Se vocês quiserem fazer isso daqui, tá, gente? Vocês vão entrar no site chamado mentimeter.com. Então, mentimeter.com, e aí lá você pode criar vários tipos de quizzes. Tá? E aí ele cria um link curto e aí você manda para as pessoas e pode acessar, né? Dá um código para que as pessoas possam criar essa nuvem de palavras. Mas também tem outros tipos de quizzes lá dentro do Mentimeter, tá? Então, o que vocês escreveram aí? O que é uma ideia? Inovação, solução, criatividade, pensamento, novidade, descrição, definição, reciclagem, inovação, objetivo, inspiração, gerar oportunidades, resolução de problemas. Então, tudo isso é ideia, né? E aí a gente tinha um filósofo que falava sobre o mundo das ideias e sobre o mundo real. Nem vou falar o nome dele, depois vocês pesquisam aí para saber quem que é esse filósofo. A gente vai falar sobre mindset. Alguém já ouviu falar? Sobre mindset? Quem aqui está na universidade, levanta a mão. Quem aqui já está no mercado de trabalho, levanta a mão. Quem aqui faz os dois, estudo e trabalho, levanta a mão. Gente, então é o seguinte, né? Como que toda criança deveria ser, né? Como que toda pessoa deveria ser. Ela nasce e aí a família vai lá moldando aquela criança. A gente diz que a criança ela deveria nascer num ambiente amoroso, num ambiente em que há uma alimentação boa e balanceada, num ambiente em que a criança ela é estimulada a aprender cada vez mais e melhor, para que quando ela chegue na escola, ela tenha todas essas habilidades e competências. Tá? Todas as crianças que vocês conhecem têm todas essas habilidades e competências? Negativo. Por quê? Qual é o gap aí? Os pais são coercitivos e não deixam a criança explorar sua criatividade para desenvolver essas habilidades. Quem mais falou que não? E também que cada caso é um caso, né? Não é toda criança tem todas as capacidades aí. Nós temos algumas limitações também. Sim. O que nós gostaríamos é que todas as crianças nascessem sem distúrbios, sem transtornos, sem deficiência. Né? Mas isso não é real. E o que seria do mundo se fosse todo mundo igual também? Né? Se fosse todo mundo loiro, do olho azul, se fosse todo mundo negro, do olho escuro. Então, o que seria do mundo se todo mundo fosse igual? A gente não estaria aqui discutindo sobre ideias. Porque todo mundo ia pensar do mesmo jeito, fazer do mesmo jeito. A gente não ia ter um monte de coisas criativas. Né? Inclusive, tem uma frase lá atrás, ó. Inovação é driblar a necessidade com criatividade. Né? E isso o brasileiro sabe fazer com maestria. Né? Então, nós gostaríamos que todas as pessoas soubessem disso. Quando a criança entra na educação infantil, lá, às vezes com 6 meses, 1 ano, ou até 4 anos, que é obrigatório a criança entrar na educação com 4 anos, ela vem com todas essas habilidades, tá? Mesmo que se ela tiver transtorno. E aí, o que a escola vai fazendo? Vai moldando. Aqui, ó, nós estamos sentados tudo um atrás do outro, ó, um olhando para a nuca do outro. A gente não está sentado em círculo, a gente não está olhando para o rosto do outro. Né? E o que a escola vai fazendo? Ela vai fazendo a criança perder a criatividade ao longo do tempo. Quando a criança chega lá no 3º ano do ensino médio, ela perdeu 80% da criatividade que ela tinha do que quando ela entrou no ensino infantil. Porque a escola dá a prova igual para todo mundo, ensina todo mundo de forma igual. Tá? E o que a gente tem que fazer com os nossos filhos, né, com as nossas crianças? Estamos aqui falando da escola, né? A escola é assim.
Ela tem mudado um pouco ao longo dos anos, mas eu dou aula numa escola de 1º a 5º ano, já vai fazer 20 anos que eu estou nessa escola. E todo dia que eu passo, as carteiras estão uma atrás da outra. Da mesma forma de quando eu entrei lá em 2003. Né? Então a gente vai fazendo com que a escola vá moldando as crianças. E a família está deixando mais o trabalho para os professores do que eles mesmos faziam isso em casa, né? Então os pais vão delegando tudo para a escola. E aí, quais as competências que vocês, quando entram na universidade, têm que ter? Vocês perdem 80% da criatividade de vocês, e aí vocês chegam lá na faculdade, aí vocês têm que ter todas essas competências aí, que são as soft skills e as hard skills que o Richard estava falando, né? Vocês têm que aprender a resolver problemas, vocês têm que ser criativos, vocês têm que vir aqui na frente e apresentar trabalho, não é assim? Isso daí a escola, às vezes, podou de vocês, né? E aí você tem que chegar lá na faculdade e fazer tudo aquilo que a escola não deixava você fazer, tá? Então essas são as competências da ONU, tá, pessoal? São as 10 competências. Então vamos começar. Vocês falaram que já ouviram falar em Mindset, então eu quero que vocês façam um teste. São 5 minutinhos apenas, tá? Alguns vão fazer mais rápido. Mas para descobrir o Mindset de vocês, mirem aqui no QR Code ou entra no site Teste de Mindset. Pode fazer a pesquisa aí no Google, é o do Davi Silva. Tá? É o primeiro teste que vai estar aí na pesquisa do Google. Mas se quiser ir direto, vai por esse QR Code aí. Se alguém precisar, coloca o celular, que é mais rápido. E aí vocês vão fazer o teste para saber qual é o Mindset de vocês. Depois eu vou falar porque isso é importante. Qual que é o interesse, né? Escreve teste de Mindset lá na pesquisa. Mindset é algo que essa moça aqui pesquisou muito para poder escrever. Mindset quer dizer mentalidade. Tá? Então a Carol, Carol Dweck, ela escreveu assim: quando éramos crianças, havia a possibilidade de escolher entre a lebre talentosa, porém leviana, e a tartaruga vagarosa, porém persistente. A mensagem daquela lição era que a lentidão e a constância vencem a corrida. Mas, na verdade, será que algum de nós realmente desejou ser a tartaruga? No começo da história entre a lebre e a tartaruga, alguém gostaria de ser a tartaruga se você não conhecesse o final? Não, ninguém queria, né? Ou todo mundo queria ser o coelho, porque o coelho era mais rápido e ele ia chegar antes de todo mundo, né? Então, a Carol, ela escreveu esse livro aqui, Mindset, e ela fez uma pesquisa com milhares de pessoas, tá? Esse livro ele era usado bastante na educação, mas ele chega também no empreendedorismo. E ela fez pesquisas com milhares de pessoas, é uma psicóloga psiquiatra muito famosa nos Estados Unidos, ficou famosa no caso do livro, né? PhD. E o que ela constatou? Que as pessoas, elas pensam de formas diferentes. E isso faz com que ela alcance o sucesso ou não, dependendo das crenças que essa pessoa aprendeu desde que ela nasceu. Tá? Então, quais são essas crenças? Então, ela identificou que há dois tipos de mindset: o fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é aquele que a pessoa nasceu para fazer aquilo e ela só vai fazer aquilo a vida toda. Tá? Então, a gente vai pensar numa pessoa que é muito inteligente. Nossa, a pessoa é super inteligente, deve ter lá onde vocês estudam ou estudaram. Então, essa pessoa é muito inteligente, ela não leva caneta, ela não leva papel, ela não leva nada para a escola e ela sempre tira a nota alta na prova. Vocês conhecem alguém assim? E aí tem aquela pessoa que ela tem uma dificuldade extrema, mas ela estuda, mas ela também tira notas altas. Quem vocês acham que no futuro vai dar mais resultado? Vai ser uma pessoa de sucesso? A mediana, que estuda, é persistente, ou aquela pessoa de alta habilidade, que sabe tudo de cabeça e não precisa estudar para a prova? A pessoa mediana, tá? Por quê? Porque a pessoa que tem altas habilidades, geralmente a pessoa que é muito inteligente, ela não se esforça para nada. Então, para ela que vier, tá bom, ela vai acabar não tendo tanto sucesso quanto a pessoa que vai se esforçar para fazer algo. Porque a pessoa que é muito inteligente, ela tem um mindset fixo. Então ela, vai ser difícil para fazer, eu nem vou fazer.
Ah, não vou fazer isso daqui não, porque isso aqui para mim é muito fácil, então eu nem vou tentar. Né? E ela vai se limitando cada vez mais, e aí aquela consciência que ela deveria ampliar, ela acaba ficando estagnada. Tá? Então, o mindset de crescimento, ele traz que, cria no desenvolvimento da inteligência e habilidade, porque o nosso cérebro ele é como se fosse um músculo, quanto mais, ele é um músculo. Quanto mais a gente aprende, mais sinapses são feitas, mais conexões a gente tem, mais esperto, mais inteligente a gente fica. Né? Busca aprendizado para superar as limitações, abraça os desafios e encare falhas como aprendizado, vê o esforço como caminho de excelência e enfrenta os problemas com entusiasmo. E quem tem um mindset fixo? Exemplo, né? Aquelas pessoas muito idosas que sempre têm aquele pensamento e nunca vão trocar aquele pensamento. Né? Que nunca vão mudar a sua vontade ou o seu jeito de ser. Então, se a criança, quando ela é pequena, ela dança muito, eu vou colocar ela na escola de dança porque ela gosta de dançar. Né? Então, você não dá outras alternativas para a criança trabalhar, porque ela vai dançar, ela já é muito boa naquilo, então você não ensina ela a jogar futebol, você não ensina ela a fazer outra coisa. Então, a criança ela vai crescer só fazendo aquilo. Então, o que a gente tem que fazer com a criança? Pensar que ela é uma esponjinha, que tudo que a gente ensinar para ela, depois ela vai escolher o que ela quer fazer quando ela crescer. Tá? E muitas dessas crenças, elas vão crescendo com a gente e a gente acaba não passando os obstáculos da vida devido ao mindset. Então, aqui, ó, alguns exemplos. Elon Musk cresceu lendo 2 livros por dia. Seu irmão relata que ele é autodidata e aprendeu engenharia e design de foguetes sozinhos. Vocês conhecem alguém que faz design de foguete? Tirando o Diogo? Eu conheço só da Bob Ford, mas não... Você conhece porque você trabalha mas é tipo com o pessoal que faz isso, né? Por isso que eu falei, tirando você, Diogo. Mas assim, é Diogo, né? Mas assim, próximo aqui não. Então, é muito difícil uma pessoa autodidata que consiga sozinho fazer isso, né? Igual Bill Gates. Ele também lê vários livros por dia, só que ele lê na diagonal. Então ele tem uma leitura dinâmica, rápida, que foi o método que ele aprendeu para fazer leituras. Só que o Bill Gates, assim, ele é um cara super rico, ele tira uma semana para ir para a cabana dele, ele fica uma semana lá só lendo, fazendo as coisas dele. Longe da família, longe da empresa, longe dos amigos. Vocês podem se ausentar uma semana do trabalho, uma semana da faculdade, ficar lá só lendo e aprendendo? Não podem, né? Então essas pessoas, elas são totalmente diferentes. Já o Michael Jordan, ele não é uma pessoa autodidata, ele não é uma pessoa super inteligente. Mas o que ele fez? Com a persistência, né? Ele falava assim, se a pessoa acorda 4 horas da manhã para treinar, eu vou acordar às 2 horas da manhã. Tá? E o que aconteceu com ele? No ensino médio, ele foi cortado do time de basquete, pois de acordo com o técnico, ele não tinha nada de diferente em relação aos outros jogadores para jogar basquete. Né? Então, o Michael Jordan, quando era adolescente, foi cortado do time de basquete. E o que ele fez? Não é isso que eu quero fazer, então eu vou treinar e vou ser o melhor jogador do mundo. Walt Disney. Em 1919, ele foi despedido do seu primeiro emprego como desenhista no jornal de Kansas City, de acordo com o diretor do jornal, porque ele não era muito criativo. Tá? E graças a Deus que ele foi demitido, porque ele foi lá e criou a Disney. Né? Então ele usou a demissão como um impulsionamento para ele fazer o que realmente ele gostava. Tá? Então, quais são as diferenças entre quem tem mindset fixo e mindset de crescimento, segundo a Carol, em suas pesquisas no livro? Pessoas nascem com dons. Talentos não podem ser desenvolvidos. Então, esse aqui é o mindset fixo, né? Quer demonstrar que é inteligente, evita desafios, desiste no primeiro obstáculo. O esforço não gera frutos. Ignora, rejeita e se ofende com as críticas. Esconde erros e dificuldades. Culpa os outros. Isso não é para mim. O sucesso dos outros incomoda. Então, a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? E aí, o mindset de crescimento. O sucesso vem da prática e do esforço do trabalho. Os talentos são desenvolvidos. Ele preocupa-se em aprender, e é por isso que vocês estão aqui no sábado à tarde, né? Durante 10 sábados, para aprender coisas novas e desenvolver a ideia de vocês. Abraça desafios, persiste mesmo com contratempos, o esforço é o caminho para o domínio, gosta e aprende com as críticas, reconhece os próprios erros,
enfrenta as consequências do seu erro, precisa se preparar, se inspira e aprende um com os outros. Tudo que está escrito aqui foi tudo que o Richard mostrou para vocês, pessoal. Se vocês pegarem o resumo do slide do Richard, né, são essas frases aqui que eu trouxe para vocês. São as soft skills, são os conhecimentos que vocês têm que ter do intrapessoal, conhecimento de você mesmo, e do interpessoal para trabalhar com os outros. Tá? E aí é que fala que você precisa adotar uma mentalidade de crescimento. Curtir a vida mesmo não sendo bom nisso. Se você só trabalhar, só estudar e não ter tempo para arejar sua cabeça, você vai entrar, né, vai ter um infarto, vai entrar, né, em um looping assim, depois você vai ter um burnout, né, ou algo assim. Melhorar os seus relacionamentos. Então, aqui eu tenho um bom exemplo desse melhorar seus relacionamentos, né? Quando eu entrei na Fomenta Vale, eu não conhecia o mundo do empreendedorismo, eu não sabia como que isso funcionava. E o network, a quantidade de pessoas que eu conheci aqui e o que eu aprendi aqui, focando nessas pessoas de mais alto grau, foi algo que não tem valor, né? Algo que não tem como mensurar. Então, vocês estão aqui, foquem no pessoal da Fomenta, foquem naquelas pessoas, sigam as pessoas que têm mais, né? Não tem mais seguidores nas redes, não os influencers, mas pessoas que realmente façam com que você avance. Então, eu gosto do pessoal do Shark Tank, então siga eles, tente aprender com eles, né? Eu gosto lá do pessoal de tecnologia que está criando coisas novas, por exemplo, o Elon Musk, né? Então siga os top. Então, quando você está nos relacionamentos, assim, você só tem aqueles amigos que te levam só pra festa, balada, tá falando aqui que você tem que se divertir, mas se você fizer só isso também, você também não vai conseguir crescer, né? Então, esses relacionamentos que a gente fala, assim como o Richard também falou, é virar naquelas pessoas que sabem bem mais que vocês, tá? Fortificar a sua confiança, melhorar a autoestima e o discernimento, e seja melhor em assumir as suas responsabilidades. Então, se você errou, vai lá, conversa e resolve. Eu errei, eu fiz errado, né? Que a gente pode consertar juntos. Então, assuma, né, aquilo que você fez de bom ou de ruim. E aí eu trouxe aqui um livro, não sei se vocês conhecem, que é Os Homens São de Marte e Mulheres São de Vênus, que mostra pra gente que realmente os cérebros são diferentes. A estrutura, as sinapses e as ligações, elas são feitas de forma diferente. Por isso que as meninas, a gente tem menos meninas na tecnologia e nas exatas do que meninos. Porque a vida inteira as meninas foram ensinadas a resolver problemas só. E os meninos foram ensinados a resolver problemas. O cérebro do menino é mais racional, então eles vão pegar mais matemática. As meninas já têm mais facilidades em linguagens, por isso que elas vão melhores nas disciplinas de humanas. Tá? Então, realmente tem essa diferenciação cerebral. Tá? Então, quando você for conversar com uma mulher, se for conversar com um homem, a conversa tem que ser um pouquinho diferenciada. Né? Quando a gente fala que o homem tem o cérebro de 15 anos, que negócio daquelas piadas, o pessoal, né, que faz aquele stand-up na internet, realmente é feito para a cabeça do homem. Às vezes a gente nem entende o que eles estão falando lá. Né? E as meninas, elas têm uma facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque a visão delas é detalhista. E dos homens, a visão 360. Por isso que a gente fala que os homens, às vezes, dirigem melhor, mas se você mandar pegar o pote de margarina na geladeira, ele não sabe onde está, ele não consegue encontrar. Porque ele olha o todo, ele não olha os detalhes. E a mulher, quando ela vê outra mulher, a mulher se veste para outra mulher ver, ela não se veste para o homem ver. Porque a mulher, ela repara em tudo, né? Ela bate o olho ali, ela já consegue fazer um scanner da pessoa que está chegando. Né? Então, realmente, para a gente trabalhar no mundo dos negócios, quando você for negociar com uma mulher, você tem que negociar de forma diferente do que um homem. Se for explicar suas ideias, você tem que explicar do jeito que a pessoa entenda. E para isso tem a PNL, não sei se vocês já ouviram falar, né? A Programação Neurolinguística. Então, a PNL, marca aí, gente, no post de vocês, para vocês usarem esse material que está aí. Tá? A Programação Neurolinguística, ela é muito usada em vendas. Por quê? Porque a PNL vai auxiliar você a lidar direto com o seu cliente. Se o seu cliente vem aqui e bate no seu ombro, você pega e bate no ombro dele de volta. Então, você vai falar com a mesma linguagem corporal dele. Tá? Se a pessoa manda uma mensagem para você no WhatsApp com carinha, você devolve com carinha. Por quê? Porque é a linguagem que ele está falando com você.
Então, essa PNL, quando vocês forem vender a ideia de vocês, o produto de vocês, né, é muito importante aí para vocês aprenderem, porque aí você vai falar com a mesma linguagem de quem está recebendo o assunto, né? De quem está falando com você, tá? E aqui eu tenho um vídeo. Todos começamos do zero, sem saber falar, sem saber andar, certamente sem saber álgebra. Somar, ler, escrever, andar de bicicleta. Ninguém é bom em nada no começo. Houve uma época em que Einstein não sabia contar até 10. Shakespeare teve que aprender o ABC, assim como todos nós. Felizmente, nós nascemos para aprender. Lentamente, decididamente, você tropeça, escorrega, engatinha, cai, falha e cai, frustrado, confuso, tentando, lutando, até que um dia você caminha, um pé na frente do outro, uma ideia em cima da outra, cada resposta errada tornando o seu cérebro um pouquinho mais forte. Falhar é apenas outra palavra para crescer, você segue em frente. Isso é aprender. Saber que você vai conseguir mesmo que ainda não tenha conseguido, porque os mais belos e complexos conceitos em todo o universo são construídos sobre ideias básicas que qualquer um, em qualquer lugar, pode aprender. Seja quem você for, esteja onde estiver, você só precisa saber de uma coisa: você pode aprender qualquer coisa. Já ouviram falar da Khan Academy? Quem já ouviu falar da Khan Academy? Só você? Como vocês conhecem a Khan? Pesquisa para estudar a área de biológica, química, física. Vocês da saúde, né? Pode falar. Eu vi um anúncio de um youtuber que eu tava. Mas não chegou a entrar na plataforma, Eu dei uma olhadinha. né? Você? Acho que eu lembro de ver que eu estava estudando cálculo. Estava estudando cálculo e utilizou a Khan. A Khan Academy, ela é uma plataforma, a maior plataforma gratuita. Pode entrar aqui no... Ela é a maior plataforma de aprendizagem gratuita do mundo, tá? E ela tem só esses cursos aqui, ó. Se vocês quiserem entrar depois, tá? Então tem lá, você estuda matemática do maternal até a universidade. Quem faz exatas aqui? A maioria, né? Então lá tem derivada, tem limite, tem, né, as funções, tem tudo lá para vocês quiserem utilizar. Aí tem a parte de ciências de engenharia, computação, né? Então tem lá ciência da computação, aula do código, animação digital. Então vocês entram gratuitamente, vocês podem acessar toda a plataforma, que ela contém textos, vídeos e exercícios. Ela é uma plataforma gamificada, então vocês vão trabalhando nela, vocês vão melhorando o avatar, vão ganhando pontuação, vão ganhando badges, e aí ela vai trabalhando com vocês. Toda essa plataforma da Khan Academy, ela foi feita em cima do mindset da Carol, né? Tá? Então, aprender com os erros. Então, quanto mais você erra, mais as sinapses do seu cérebro funcionam melhor, mais você aprende e guarda aquela informação na memória de longa duração. Então, a Khan Academy, ela foi feita pelo Salman Khan, que ele era um investidor da Bolsa de Nova York, e aí ele resolveu ensinar uma prima, e aí viu que ela tinha muita dificuldade em matemática, começou a fazer vídeos, colocar no YouTube, a prima mostrou para os amiguinhos, mostrou para os professores, e hoje ela já é traduzida para 33 países. Então é uma plataforma super legal de você estudar. Então ela é feita em cima do Mindset, tem um curso de Mindset dentro da plataforma, voltado para os alunos de ensino médio e também do ensino fundamental. Eu trabalho com os meus alunos nessa plataforma desde 2014. Tá? Então, se vocês quiserem também depois marcar aí, tá nesse slide aqui da Khan Academy. Eu sou embaixadora no Brasil da Khan desde 2018. Tá? E aí, não tenha medo, né? As mudanças são difíceis. Vocês estão vindo aqui, o que vocês estão perdendo de fazer lá fora? Né? É uma mudança que vocês tiveram na vida de vocês. Vim para esse curso e passar o sábado todo aqui, a tarde toda aqui.
E aí vamos para o método Design Thinking, né? Então essas ideias, esse mindset, como o nosso cérebro funciona, como que eu tenho ideia? Como que a ideia surge na minha cabeça? Vocês colocaram lá no Mentimeter, né? Então uma ideia é uma inovação, não necessariamente. Uma ideia é uma prototipação, não necessariamente. Uma ideia é algo que vem na nossa cabeça. A gente tem ideias o tempo todo. Eu sou assim, eu tô dormindo, eu tenho ideia. Essa semana, 2 dias eu acordei 4 horas da manhã que eu não parava de pensar, não conseguia, né, dormir, não conseguia, de tanta ideia, de tanta coisa que vinha na minha cabeça. Já trouxe um monte de coisa para o Almir também pensar aí nos próximos meses. Então, eu tenho, assim, muitas ideias. E nem todas essas ideias eu coloco no papel. Às vezes passa ali, às vezes eu marco no celular, às vezes eu marco no papel, às vezes eu marco ali até no guardanapo, mas a gente não consegue escrever e colocar em ação todas as nossas ideias, tá? E como que a gente faz para ter ideia? Como que a gente faz para ter mais ideias? Vamos escrever então no post-it aí, peguem 2 post-its, um de cada cor, e coloquem aí o que vocês fazem para ter ideias, né? O que ajuda vocês a ter ideias. Pega só 2 assim, coloridinho. Então, vocês vão escrever no post-it o que vocês fazem para ter ideias, nós vamos colocar isso na parede da frente, tá? Então, terminou de escrever os 2, cola aqui na frente. Tem post-it aí? Escreva a pergunta também. Não precisa escrever a pergunta não, só o que vocês fazem para ter ideia. Laranja, amarelo. Não precisa mais aqui, não. O que vocês fazem para ter uma ideia? Como que vocês pensam numa ideia? E aí, mais? O que estimula vocês a ter uma ideia de alguma coisa? Colhem lá naquela parede, lá da criatividade. Eu falei em cor. Todo mundo colocou? Tem alguém com toque aqui? Você tem toque? Vai lá arrumar. Que é o toque, gente? Não gosto de ver as coisas bagunçadas, né? Pode arrumar lá do seu jeito. Não tem problema? Eu tenho uma tia que tem toque e ela vai nos consultórios de médicos e ela quer arrumar os quadros, ela quer arrumar as vasas de flor, porque ela tem. Ai, tava meio tortinha, fui lá e dei uma. Professor Almir, tem algum desenho aí ou todo mundo escreveu?
um desenho. Professor. Tem um desenho. Então, só uma pessoa foi inovadora e colocou um Estou vendo desenho. um desenho, estou vendo uma... Quem colocou o Mas desenho? tem 2 desenhos, tá? Quem colocou o desenho? Você colocou os 2 desenhos? Então, é a única que pensou fora da caixa, pessoal. Eu falei assim, escreva o que vem na cabeça de vocês, né? Como vocês fazem para pensar as ideias. Ela foi a única que colocou um desenho. Eu falei, escreva. Agora, se eu falar desenhe, aí ninguém ia escrever, todo mundo ia fazer um desenho. Tá? Então, tudo depende da comanda que a gente dá. Né? Então, o que é a primeira parte do Design Thinking? A primeira fase, né? É a exploração do problema, por meio de pesquisas em fontes secundárias e primárias. Então, o que a gente faz na primeira fase do Design Thinking? A gente começa a colocar as nossas ideias no papel. O que é esse papel? É post-it. Vocês sabem a história do post-it? Alguém sabe? Não. Oi? Vocês não sabem a história do post-it? Então, eu vou deixar vocês pesquisarem, tá? Que a gente não tem tempo para falar agora. Pesquisem sobre a história do post-it. Vocês sabiam que tem um modo de tirar o post-it para ele colar melhor? Não. Que você tem uma metodologia para usar o post-it? Não. Você não pode tirar ele por cima, vocês têm que tirar ele de ladinho aqui, pessoal. Você tem que tirar ele de ladinho aqui, ó, para ele colar melhor. Você não pode vir aqui e arrancar ele para cima. Entendeu? Tá vendo, Leandro? É só programando. Tudo isso aqui é a ideia de uma pessoa que criou, né? Igual a história do Band-Aid, né? Por que o cara criou o Band-Aid? Né? Então, o post-it é uma das melhores invenções do mundo hoje, porque todas as empresas utilizam. Olha quantos post-its tem aqui, ó. O dia que a Tiziana veio gravar, falaram assim, você fala mais de processo, então você vai gravar lá na parede com os post-its, né? Então, o que é o post-it? É um pedacinho da ideia geral que você tem. E juntando vários deles, vai juntar toda a sua ideia. Então, aqui, a ideia do grupo que está aqui hoje da Fomenta é como que eu faço para ter ideias? Então, ó, leitura, pesquisa, observar, olhar a ideia dos outros, que também, né? Você também precisa entender daquilo que os outros fazem para poder fazer o seu, né? Perguntar, buscar referências, música, conversa, viagem, corrida, jogar games, reflexão, inspiração, meios. Ela colocou aqui a palavra ideia, né? Já veio lá o professor Pardal com a lampadinha, né? Acesa, vontade, sonho, escuto música. Então sai da minha zona de conforto, minha vontade de resolver novos problemas, estimular ter novas ideias. Então, tudo que a gente aprende desde que a gente nasce faz com que a gente tenha a cabeça fervilhando de ideias. Quanto mais você ler, quanto mais viajar, quanto mais pessoas você conversar, quanto mais interações você tiver, melhores relacionamentos, mais ideias você vai ter. Tá? E essas ideias têm que ser colocadas no papel. Né? Não precisa ser só no post-it. Então, pode ser no papel, pode ser no guardanapo, às vezes você está num lugar e não tem o post-it, né? Então usa o que tiver ali à mão. Tá? Então você dá uma ferramentinha online para vocês usarem o celular, porque o celular você está o tempo todo ali, às vezes você não tem caneta e papel, né? Tem o celular para vocês usarem. Então, para colocar no celular, deixa eu colocar na dica aqui. Onde é que tá? Tem o Google Keep. Vocês conhecem o Google Keep? Sim. 1, 2, 3, 4, 5. A maioria conhece? Então, o Google Keep é a sua memória de bolso, né? Você consegue gravar as informações. Então, em vez de você ter um grupo com você mesmo no WhatsApp e ficar mandando as coisas lá para você mesmo, você baixa o Google Keep e lá você coloca a sua lista de tarefa, você coloca a sua lista de compra, você coloca os seus pensamentos, você pode inserir links, você pode colocar imagens, você pode gravar sua própria voz lá. Depois ele tem uma pesquisa também para você procurar suas ideias. Então, ele é uma ferramenta online, né? Tá na nuvem, tem que ter a conta do Google para poder acessá-lo. E aí você baixa ele é o seu post-it digital. Tá? Tem também bloco de notas, tem outras ferramentas também no celular, mas o Google Keep eu acho que ele é bem interessante. E tem também as curadorias que você pode fazer. Então tem o Padlet, tem o Walklet, essas outras ferramentas online que você pode fazer lá um apanhado das suas ideias e deixar tudo lá. Tá? Então Padlet, que se escreve, e o Walklet também. Tem esses dois aí, tá? Então, a primeira fase é a exploração, é você colocar tudo aquilo que você teve de ideia no papel, como você vai, né, resolver aquilo lá, você vai pesquisar, você vai atrás de referências, você vai procurar livros, você vai procurar filmes,
procurar os concorrentes. Então, você vai pesquisar no mercado, você vai procurar tudo aquilo que você precisa para que a sua ideia comece a ter, né, um corpo, tá? Depois, a gente tem a fase 2, que é o entendimento. O que esse meu problema, o que essa minha ideia vai resolver na vida das outras pessoas? Por que a comunidade precisa dessa minha ideia? Porque as ideias, né, e os projetos vêm para a gente resolver problemas da sociedade, não é, gente? Eu não vou resolver só criar algo gigantesco para resolver um problema pessoal só meu. Posso fazer isso, mas os produtos que a gente cria, os sites, os negócios que são criados, é para resolver problemas da sociedade, da comunidade, do lugar que a gente vive e das pessoas que a gente convive, né? Então, essa fase 2, você vai entender. Então, o que eu vou colocar agora? Então, agora eu vou pegar aqui, ó. Já fiz tudo isso aqui, já pesquisei, já organizei o mercado dos concorrentes. Então, agora eu vou entender. Então, eu vou começar a organizar. Isso aqui dá certo, isso aqui dá certo, isso aqui junto com isso daqui, isso aqui junto com isso daqui. Opa! Esse aqui eu vou jogar no lixo, não vai precisar. E aí eu vou resolvendo, vou jogar isso aqui também no lixo, e aí eu vou organizando as ideias. Organizei, é hora de eu colocar tudo, aquilo que serve, aquilo que não serve. Gente, desculpa, não é pessoal não, né? Caiu, eu falei que ia jogar no lixo. Mas é isso mesmo que a gente faz, tá? Eu participei de uma sessão de design sprint no Google, e aí lá quando a gente desistia de uma ideia, a gente tinha que tocar um sininho, porque quer dizer que é uma coisa muito mais difícil de desistir de algo do que a gente continuar com aquela ideia, né? Então, quando a gente mudava de ideia também, a gente tinha que tocar o sininho. Essa ideia aqui não dá, eu vou melhorar ela. A gente tocava o sininho. Então, eram várias vezes, o pessoal tudo trabalhando assim, em conjunto, né? E toda hora alguém tocava o sino, porque alguém ou desistia de uma ideia ou mudava de ideia, tá? E aí vem a fase 3, que é a ideação, incluindo a geração e a seleção de ideias para solucionar o problema. Então, eu já consegui entender o problema, já pesquisei, já coloquei tudo no papel, já identifiquei o que eu vou resolver desse problema. Então, aí agora eu vou fazer. Eu vou fazer algo que eu preciso ter uma maquete, ou eu preciso ter algo no computador para organizar essa ideia. Então, eu quero criar um jogo. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma ferramenta para criar um protótipo desse jogo. Não, eu vou fazer em forma de maquete. Não, eu vou pegar um papelão e nesse papelão eu vou fazer um protótipo daquilo que eu quero criar. Então, essa terceira parte aí da ideação é como eu quero que o meu produto fique, mas eu ainda não vou finalizar esse produto. Eu ainda estou lá tentando entender como que isso vai funcionar e o que eu quero. Então, eu vou fazer um protótipo, né? Eu vou tentar fazer algo para que ele realmente esteja de acordo com o que eu pensei lá e pesquisei durante todo esse tempo. E a fase 4 é a experimentação. Então, a prototipação que eu comecei lá na ideação, ela já vai para o campo final. Então, dessa prototipação, eu já vou passar ela a ser algo viável que eu possa realmente construir. Tá? Então, nós temos esses 4 passos aqui, essas 4 fases do Design Thinking. Eu tenho uma apostila, do qual eu tirei esse conteúdo, é que a gente não tem tempo hábil na pessoa, porque tem curso de Design Thinking que demora aí 300 horas, então não é algo simples aqui da gente fazer em 1h30. Mas eu deixei a apostila da Fundação Telefônica, que ela é gratuita, então eu vou depois mandar no grupo de vocês, o Kelvin me adicionou no grupo, então eu vou mandar para você. A apresentação vocês já têm aí, né, que é para vocês salvarem no início. Então tem o PDF do livro do Mindset para vocês lerem, é o material que eu vou enviar depois no grupo, e tem também, né, todo o conteúdo do Guia da Telefônica do Design Thinking, para vocês fazerem o passo a passo lá, se vocês quiserem aprender mais e melhor. Tá? E tem infinitos cursos, né? Aqui a gente está dando o primeiro passo, né, Almir? A gente vem aqui para instigar vocês a procurarem. Quem acha que esse método pode ajudar vocês, vai lá e pesquisa mais e vê mais e melhor. Não tem como a gente... Semana que vem eu vou falar um pouquinho. Então, a gente está dando uma introdução, um pontapé do que vai acontecer na próxima semana, né? Então, não vou explicar, a gente não vai fazer tudo isso aqui hoje mesmo, porque também não dá tempo de fazer, e também nós temos a próxima formação. Mas essa apostila da Telefônica,
eu vou mandar depois para vocês também, de material de estudo, tá? E qual foi a minha ideia, né? Então, eu vou mostrar na prática como eu tive uma ideia para levar educação e tecnologia para as escolas da minha cidade e da região. Como eu falei para vocês, já faz 20 anos que eu trabalho numa escola de ensino fundamental, de 1º a 5º ano, uma escola de periferia, e nessa escola eu trabalho na sala de tecnologia, então eu dou aula para todos os alunos. Só que a sala de tecnologia que eu trabalho lá, ela tem computadores ainda com Windows XP, ela tem computadores do ProInfo de 2008, de 2011, e não tem manutenção constante. Então, quando eu entrei lá em 2003, eu tinha 30 máquinas. Nesse ano eu estou com 19 máquinas apenas. E eu trabalho com todos os alunos. Então, eu fui procurar grupos e pessoas e lugares que me apoiassem, né, que me ajudassem a usar tudo o pouco que eu tinha lá de tecnologia para que a aprendizagem realmente fosse significativa com os alunos. E um dos grupos que eu passei a fazer parte foi o GEG, que é o Grupo de Educadores do Google, que é um grupo de professores voluntários que dão formações para que os professores aprendam tecnologia. Com o GEG, eu passei a em todas as cidades da região, indo nas escolas, né, conversando com várias instituições de ensino, então eu passei por mais de 90 cidades e impactei mais de 30 mil professores. E desses 30 mil professores, teve um impacto para mais de 100 mil alunos, né? E em 2019, eu passei a fazer parte de outro grupo do Google, que é o Google Innovator. Tá? Então, onde que eu aprendi a fazer o Design Thinking, né? O Design Sprint, que é um pouco mais rápido, que trabalha com as metodologias ágeis que a Dani, eu ia falar melhor que a Dani trabalha com as metodologias ágeis para que o projeto saia do papel mais rápido. Então, em 2019, eu passei a integrar esse grupo, que é um grupo internacional chamado Google Innovator, né? Certified Google Innovator. Então, eu tenho aqui, né, a garrafa, tem o estojinho do Google, né? Ela trabalha com o Google, trabalha com o Google não, pessoal. Eu faço parte de um grupo, né, de professores entusiastas que levam tecnologias para as escolas, tá? Não sou funcionário do Google, quem dera fosse. Mas posso falar o nome Google em todas as formações que eu vou, né? Então, nessa formação aqui, que foi uma formação de 3 dias, nós ficamos imersos lá no Google, cada professor desse enviou um projeto, né? Foi uma seleção de 8 meses, então foi bem complicado, assim, participar dessa seleção. Apenas 36 professores foram aprovados, né? Mais de 1.500 enviaram seus projetos. E aí, o que eu fiz lá nesses 3 dias? Eu levei um produto chamado Informarteca, que é esse símbolo que está aqui embaixo, né? A Informarteca, que é o meu projeto de como eu posso levar tecnologia para escolas que não têm tecnologia, ou para escolas que não têm formação de professores em tecnologia, ou para escolas que não têm infraestrutura. Então, esse projeto eu fiz em 2019, dezembro de 2019. Então, eu fiquei 3 dias lá prototipando e criando o que eu podia levar de inovação para essas escolas e para esses professores, com o mínimo de estrutura que essas escolas tinham. E em março de 2020 veio a pandemia. Então, o meu projeto nunca foi tão importante, né, do que eu nem havia previsto, né? E aí, em março de 2020, a gente começou a trabalhar, igual eu trabalhava de domingo a domingo, assim, de manhã, tarde e noite, para dar conta, né, das escolas que precisavam que os professores fossem formados em tecnologia, para que os professores pudessem gravar as aulas e enviar para os alunos, né? Então, foi, assim, uma loucura o projeto da Informarteca, e hoje eu ainda atendo algumas prefeituras e faço projetos com alguns parceiros do Google. E também em 2020, eu também tive uma ideia, que como eu virei, né? Eu passei nesse processo seletivo de Google Innovator, eu comecei a ser convidada em algumas cidades da região para falar sobre empreendedorismo, para fazer lives. E como eu já era mentora da Fomenta Vale, então eu fui chamada para fazer live com a turma de Palmital, com a turma daqui de Assis. Então a gente começou, todo mundo em casa, qualquer forma de chegar nas pessoas, vamos fazer lives, né? E aí eu levei essa ideia para o Gilmar, que está ali no fundo, né? Então, se eu faço para as outras cidades, por que não fazer na minha? Então a gente começou a fazer lives lá na nossa cidade também, com o Empreenda Salto Grande. E nesses 3 anos de pandemia aí, a gente já fez mais de 110 lives, a gente fez um monte de coisa lá na cidade, a gente fomentou vários negócios, a gente impactou várias pessoas. E essa ideia, né,
sempre tem que ter uma parceria, sempre tem que ter uma pessoa que acredite na sua ideia e que faça isso ir para frente. O Richard falou muito desses relacionamentos, né? Não adianta você só ter a ideia e não ter quem te apoie, não ter quem se ligue a você para que isso saia do papel. Então, tenham as pessoas certas, né? Ou qualquer pessoa que te apoie, que faça você seguir com essa ideia, com essa vontade de tirar essa faísca que vocês tiveram aí, para que ela realmente se torne um produto e vá resolver o problema da sociedade, né? Então, tanto a Informartec quanto o Empreenda Salto Grande foram ideias que nós tivemos e que realmente deram certo, chegou a uma grande quantidade de pessoas, tá? A gente fez uma feira, na época da pandemia, né, 2020, a gente fez uma feira, transmitiu ela online para mais de 20 mil pessoas. A minha cidade tem 9 mil habitantes, né? Então a gente conseguiu chegar num público assim, bem grandioso, né? E aqui tem o Face do Empreenda, né? Se vocês quiserem depois marcar aí, facebook.com/empreenda Salto Grande e @empsg no Instagram. E aí o nosso lema, né, no Empreenda é sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, vamos tentar fazer o máximo, né, sonhar o maior possível. Então aí eu trouxe algumas dicas também. Já falei do Google Keep, tem também o Google Prime, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um aplicativo de microlearning. Então, eu quero aprender sobre marketing digital, eu quero aprender sobre empreendedorismo, eu quero aprender as ferramentas do Google. Então, é o Google Primer, você baixa no seu celular, quando você está lá na fila do banco, você vai fazendo as aulas lá. 30 segundos, os vídeos são de 1 minuto, são super rapidinhos. E aí você aprende um monte de coisa ali rapidamente. Então, é uma ferramenta de microlearning. Se alguém estiver pensando, né, eu quero criar um aplicativo para ensinar alguma coisa. Então, se inspire nessa ferramenta aqui do Google Primer, tá? Escreve aí para vocês baixarem depois. Ele é muito legal e ele, quando você entra a primeira vez nele, ele vai colocar algumas preferências. Aí ele tem uma inteligência artificial que ele vai te levar para alguns cursos já, para você fazer de acordo com as suas preferências. E aí você vai fazendo a trilha, né? E aí ele já vai te dando depois caminhos para você ir para outras trilhas de aprendizagem. E esse daqui acho que é uma das maiores inspirações, né, para os empreendedores, que é o Shark Tank Brasil. Não sei se a maioria de vocês conhece, mas é um programa que está há várias temporadas na Warner, ele também passa hoje, ele passa na Band? Qual que é o canal aberto que ele passa? Eu acho que é na Band. Na Band, né? Na Band. Acho que hoje está passando na Band. E agora, no campo, um empreendedor que pretende alimentar os famintos. Não vou colocar o vídeo. Vocês têm aí depois para assistir, né, no slide. E o Shark Tank, ele traz muito insight, assim, né, porque o pessoal bate mesmo, né, os mentores, eles batem mesmo para ficar tirando o máximo de informação das pessoas, né. É lógico que eles têm a parte financeira muito forte, mas a gente aprende muito com os produtos e com as perguntas lá que os mentores fazem, né, que é algo que aqui na Fomenta a gente já teve o Hackathon que nós fizemos em 2019, né, Almir? O Hackathon que nós tivemos em 2019, nós tivemos também, né, os jurados lá que fizeram as perguntas para os grupos. Então foi bastante interessante também a gente ver isso na prática. E vamos ter um Hackathon próximo aí? 10 de outubro. 1º de outubro. 1º de outubro. Daqui 15 dias. Está sendo uma parceria com o curso de informática da FEMA. Os meninos estão buscando parceiros e a gente conseguiu abrir para quem é de fora também. Ah, que joia, pessoal. Faça inscrição, vamos lá. Estudantes, meninos da Unesp, se quiserem participar. Vai ser só uma noite, né? Procura os meninos da FEMA, vai ser assim. Vem aqui na frente falar do Hackathon. Eu posso falar? Nossa, gente, é um aprendizado enorme, Hackathon. Participar como produtor de conteúdo ou só ir lá para ver como é que funciona. É muito legal. A ideia do Hackathon. Dia 1º vai ser sábado. Dia 1º vai ser no sábado. Sábado o dia todo. Isso. Nós acabamos de modelar ele essa semana aqui, nós estamos buscando parceiros, né? Começou lá na sala desse jovem aqui, numa aula que começaram a falar de Hackathon, e aí a gente começou a bolar a ideia do Hackathon e transformar essa ideia em realidade. Para o ano que vem a gente fazer realmente um Hackathon maior. Isso, o Hackathon é uma maratona, né, de ideação de produtos. Ideação de produtos e com codificação. E assim, como a galera estava ainda, não sabe, muitos passaram na pandemia e não participavam, muitos não conheciam. Então a gente modelou assim, bem rápido.
criou a ideia com os alunos da informática lá da FEMA. Nós abrimos agora na programação para que possa trazer pessoas de fora, não é isso, Vitão, que nós combinamos? Então, desde que sejam estudantes, eles queriam levar programador top. E vai ser sacanear a molecada, não é isso? Então, o programador top está proibido de levar, por enquanto, não é isso? Primeiro tem que conscientizar e formar todo mundo para aprender. Vai ter uns caras fera lá que não, Daniel, ó, põe no time lá que é bom, hein? E a ideia então vai ser, quarta-feira à noite, dia 28, nós vamos liberar os temas, 10 temas de ESG. Tem uns empresários que vão nos patrocinar, já alguns que vão nos patrocinar, vão ajudar com temas dentro da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e a governança. O ESG, emprego da Salto Grande, então, pessoal. Isso, emprego da Salto Grande, deu certo? Então, dentro do tema de sustentabilidade, vão ser postos 10 temas, e eles vão ter a quinta, a sexta, o pessoal tem para trabalhar com a ideia remota. Vão fazer híbrido. Vão fazer no Discord. E provavelmente vai ser o Discord. Vamos escolher a ferramenta. Vai ficar quinta e sexta para trabalhar no remoto, para eles trabalharem, discutir, trabalhar os times. E no sábado vai ter 10 horas de finalização dos trabalhos. Começa às 8, termina às 18, já para estar no encerramento a parte final. Então, bem rapidamente assim, times de 4 a 5 pessoas, tá? Nós colocamos lá os meninos da informática, então são 2 ou 3 de cada time, com pessoas de outras formações. Então são muito bem-vindos. Biotecnólogos, pessoal de psicologia, pessoal de administração, pessoal de publicidade. A molecada ontem na sala dele estava lá recrutando o time. Aí começaram a perder já gente para outro do time, a brincadeira tá legal. O pessoal da ETEC também são da ETEC, não é? São bem-vindos aí também. Então montem aí essa arquitetura e o ano que vem nós vamos fazer um hackathon maior. Esse é o primeiro para aquecer. Porque esse saiu lá, eles que pediram o hackathon nos começou. Tá bom? E tem categoria? Como assim categoria? Tipo assim, sei lá, fundamental. Não, nós estamos colocando, por isso que é o vocábulo universitário. Universitário, e aí tem um tema só, todo de mundo. ESG de sustentabilidade. Tá? De sustentabilidade. Onde uma pessoa deu o tema, por exemplo, cibersegurança entra dentro de sustentabilidade. Então nós vamos fazer dentro, eu vou te colocar depois no grupo de mentores lá, para a gente, de organizadores, se você for bem-vinda, para a gente discutir os temas e colocar os temas para essa moçada. Eu vou falar para vocês depois. Então, gente, já fica aí para vocês participarem. Eu sábado não vai ter a formação por causa disso no dia 1º. Vai ser transferido para o RAC. Então, todo mundo é obrigado a ir lá, faz a presença lá, a frequência lá. Pelo menos no horário da aula, das 2 às 4. Isso, não vamos obrigar. O convite está feito, inclusive, para participar. Pessoal, então, vim aqui para mostrar um pouquinho, né, sobre o que é uma ideia, né, dar um pontapé inicial sobre o que é o Design Thinking, mas falar principalmente sobre a mentalidade, né, que é algo que vocês podem mudar ainda, dá tempo, né, de todo mundo mudar aí o seu mindset. Eu queria perguntar, do teste de vocês, deu igual ao que eu falei aqui? O mindset de vocês deu igual ao que vocês realmente pensam? Então tá bom, podem fazer quantas vezes quiserem, tá, gente? Mas tem que fazer de um mês para outro, assim, quando vocês crescerem um pouquinho mais, né? Aí vocês fazem novamente. Quem quiser acessar o meu link aí com as palestras, né? Alguns podcasts e vídeos, bit.ly/LedoBosque, do Bosque é meu sobrenome, tá? E o lema da Informarteca é: comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Então não é tendo o melhor computador, não é tendo o melhor celular, não é tendo o melhor caderno, o melhor lápis que vocês vão construir as coisas que vocês precisam, né? Vocês tendo o mínimo do mínimo, vocês já conseguem fazer muita coisa. Então lá está escrito, ó, a necessidade, né? A inovação é driblar a necessidade de obstáculos de material, de obstáculos de ambiente, de obstáculos de tudo, para você criar as coisas com criatividade. Eu trouxe algumas coisas criativas aqui que vocês usam em casa, por exemplo, a caneta. Eu usava a caneta Bic na escola, né? Agora meus filhos têm essas canetas aqui super tops, tal, super caras, né?
Então, o post-it, agora ele já tem papelzinho para fazer origami, né? Então, na minha época, eu tive que cortar sulfite, né? Então, já vem as coisas já vêm prontas, né? Hoje a gente encontra muita coisa pronta. Eu fui há uma semana atrás para São Paulo, fui para o Rio, teve um encontro lá do GGs, e aí no shopping eu passei por uma loja que é uma loja só de produto da China. Gente, o que tem... Oi, Dyson. O que tem de coisa lá, gente, de invenção, de inovação, de coisa. Então, quer aprender alguma coisa, vai numa loja que vende esses produtos, né? Então, vocês verem a quantidade de produtos, a quantidade de ideias, a quantidade de coisas que tem lá. Né? E com preço muito mais barato do que coisas aqui do Brasil. Então, não esperem, gente, vir o melhor para vocês começarem. Dê um passo de cada vez, mas nunca deixe de andar. Tá? E essa frase foi criada, né, por um tenista que também teve muita dificuldade na vida e ele conseguiu alcançar o Grand Slam nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente leva isso aqui para vocês. Agradeço, né, sou Maria Alessandra, também estava como professora universitária na Unifio, então também trabalho com programação, né, com o pessoal aí, não estou mais como professora lá, agora vou começar a fazer os projetos com o professor Almir aí na FIM. Tá bom? Agradeço, um grande aprendizado para vocês aí nessa jornada, hoje é só a primeira, ainda tem 8, mais um hackathon, né, que eles têm que participar, né, professor Almir? E fica aqui a minha gratidão por vocês passarem a tarde aqui comigo. Obrigada e até mais. Ó, ele já tá chegando, ele já vai entrar de uma vez aqui. Esse aí é o Joaquim. Pode vir aqui na frente. Aí na frente? Ele também. Eu quero tomar um café com ela. Seja bem-vindo. Ele também é parceiro nosso aqui. Tudo bem? Então ele é parceiro nosso aqui da Fomenta, né? Ele estava como mentor, mas como ele é muito requisitado, então ele não tem mais tempo para trabalhar aqui com a gente, né? Nesse semestre. Mas é um... Quer falar? Não, você vai? Mas ele é totalmente voltado para TI e é especialista em inteligência artificial. Então, se vocês tiverem algum problema de inteligência artificial, ele é o cara para conversar. Ele veio lá da Unicamp, né? Ele é daqui da Cisne. Obrigado. Pode tomar seu café agora. Valeu. A gente está desenvolvendo um jogo, um game. Se tiver alguém que é bom de game aí, a gente já põe na lista aí pra gente ter uma ajuda, né? Muito bom. Então tá bom, gente. Obrigadão. Fique à vontade agora. Se vocês quiserem, bom, já que apresentou, estou no LinkedIn ali, tá? Se a gente conversa. Joaquim Fantini. Alessandra, obrigado. Pessoal, fique à vontade se quiser fazer pergunta para a Alessandra. Eu nem perguntei se vocês queriam fazer pergunta, se vocês têm alguma ideia de pergunta. Isso, acho que é importante. Alguma pergunta? Reclamação, discussão? Não? Tem como colocar na serviço? Tem, claro. Então depois nós vamos trocar A ideia da ideia, né, abrir um pouco. Eu tô no grupo que a Mimi colocou agora no último vídeo. Aí, semana que vem, nós vamos falar um pouco de validação de ideias e nós vamos passar um pedaço da tarde trabalhando em ideias. Por isso que é importante a gente agora, nesse próximo, pensar um pouco, buscar alguma coisa, e a ideia é semana que vem. A ideia é semana Já que vim vem. com a ideia. Eu vim com ideias para a gente validar ideias, trabalhar com ideias. Vocês já conseguem criar seus produtos. Tá, Né? então, assim, hoje a gente vai falar um pouco sobre seguimos, trazer algumas falas. Desculpa. Não, questão de ideia, vocês colocaram lá, uma ideia também surge através da oportunidade. A ideia da oportunidade, exatamente. Então, o próximo nosso foco é falar um pouco de como vai fazer pesquisa, validação e pegar um pedaço do sapo para sobrar um tempo para trabalhar. Então, eu tive conversando, a gente está montando essa formação, então se tiverem críticas e sugestões, nós começamos aqui porque tinha os mentores, o pessoal que estava aqui na Fomenta, né? Um dia nós conversamos agora em julho, né? A gente conversou no julho à tarde, falou, traz alguma coisa para a gente começar a falar com o pessoal.
Aí sentou eu e o Kelvin, pegamos a ideia que tinha o programa de pré-incubação da Fomenta, com um curso que eu fazia lá na FEMA, que era o que eu ministrei na sala de aula há uns 2 anos ou 3, antes da pandemia já, que eu desenvolvia na parte de inovação que a molecada queria, mais algo que a gente criou num grupo que eu tinha de transformação digital e inovação, e a gente está criando a ideia desse curso. Então a ideia desse curso também ela não tem 100%, a gente está trabalhando com ela. O Richard chegou na hora que ele viu ideia, mas eu queria falar um pouco, acho que antes de vocês falarem de ideia, precisa despertar. E também não pode deixar uma tarde com muito conteúdo também. Então, trazer algumas informações aqui. Essa semana eu peguei um mentor, né, que chegou, nós tivemos uma reunião com um incubado, que virou e falou assim, eu estou esperando a Fomenta trazer para mim alguma coisa. Como é que o empreendedor, o Alex, vai esperar o cara trazer para você, né? O Alex é um bom exemplo. Quando eu cheguei na Fomenta, ele foi o primeiro cara que ligou e falou, quero marcar reunião com você. O Alex, para quem não sabe, ele tem uma empresa incubada aqui dentro, ele tem a escritório de contabilidade dele, tem a Concloud, que faz parte aqui das startups que ele está trabalhando. E ele falou, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar. Então ele correu, ele veio buscar. É isso? Então acho que é muito disso que a Maria Alessandra falou aqui, o Richard falou aqui hoje, não é? As pessoas têm que correr atrás de buscar. Não tem medo de passar vergonha, então, gente. Tô com o chapéu aqui, ó, não tô com vergonha nenhuma, não, né? Então, e conversar com as pessoas e pedir, não implorar, né? Mas assim, você tem que se buscar e ir atrás, então ser cara de pau também faz parte do empreendedorismo, tá, gente? Então, um pouco disso que vocês estão chegando, às vezes alguns aqui, querem a resposta pronta, né? Eu falo isso porque há pouco tempo atrás nós vamos uma palestra de Scrum, né, de agilidade, um amigo nosso de São Paulo lá na FEMA, aí o professor saiu bravo e beloso. Saiu bravo, mas vocês trouxeram o cara aí, ele falou um monte de coisa, ele deu a ferramenta pronta. Eu falei, você queria que ele preparasse a aula sua? Né? Ou você queria que ele te desse alguns caminhos para você buscar o que você quer? Não é isso? Então, às vezes vocês estão vindo aqui, eu espero que vocês entendam esse princípio aqui. A gente está munindo de informações. Também gostaria de eu vou disparar o formulário de pesquisa de novo, porque nós estamos realmente construindo essa ideia. Realmente construir para que novos cursos, novas ideias fomentem, ajudem as empresas, ajudem os estudantes, ajudem todo mundo a fomentar essa ideia. Porque inovação não é uma coisa pronta, né? Ela vai se construindo, né? Não adianta a gente fazer um curso pronto, redondinho, sendo que tem um monte de coisa acontecendo. Você não vai vender uma solução pronta, é isso? Então nós vamos vender ferramentas para te ajudar. Vai falar alguma coisa? Você sempre viu. Nós queremos trazer o Joaquim, esperamos que ele acerte toda os seus problemas, que eu sei que tem algumas coisas pessoais aí que está correndo, e muito bem-vindo aqui todo mundo. Tá certo, pessoal? Fique à vontade para perguntar, falar alguma coisa, aproveita uns minutinhos. Nada, Raniel? Pergunta, Raniel. Surgiram ideias? Então é isso aí, o desafio hoje entenderam tudo, eles não entenderam nada, né? Nós vamos brincar um pouco, provavelmente eu vou falar com o Kelvin aqui, nós vamos sentar essa semana e mexer um pouco na programação da semana que vem que nós estamos fazendo, para a gente fazer um pouco a prática disso, trabalhar a ideia, porque os próximos passos, uma das coisas que eu não consegui nessas duas, já sentaram aqui, fica à vontade. Chegou de convidado, já botaram você aí na frente, foi da maneira Alessandra, fica à vontade. Pega um café, vou liberar você. Nós íamos mostrar o programa semana passada, ele ficou tarde, acabamos de mostrar o programa, hoje também atrasou um pouquinho, então tem muita informação, muita coisa. Provavelmente semana que vem nós vamos trazer isso para organizar a ideia que está formando o grupo. Então esperamos que todo mundo volte, mais a galera aí, para a gente começar realmente juntar o pessoal aí, quiser trazer mais alguém, tem espaço aqui, ó. Nós tínhamos liberado para 40 pessoas, tem uns que vieram semana passada, não voltaram nessa. Tem cadeira para todo mundo na mesa, sentando no chão. Que voltaram, tem mais cadeira lá no fundo, tem mais espaço lá no fundo. 40 pessoas sentadas a gente comporta aqui dentro, mas foi o top. Trago aqui semana que vem que nós vamos brincar com a ideia e trabalhar um pouco sobre isso. Tá legal? Bom, acho que é isso. Vamos tirar uma foto do mundo. Muito obrigado aí pelas informações. Acho que tem conteúdo para todo mundo ler um pouco e buscar. E é isso, despertar também.